Uma estrutura imponente se ergue entre tempestades de relâmpagos e fogo. Pilhas de esqueletos estão espalhados pelo chão. Um fênix se debate em chamas ardentes, fazendo o homem de cabelos prateados avançar com determinação, enquanto um homem musculoso prepara-se para atacar ao lado de uma mulher de cabelos azuis, ajustando sua arma. O grupo lançou um ataque poderoso contra a besta feroz. Então o enorme fênix se encolheu em chamas enquanto caía ao chão. Os três também desceram ao chão, olhando para o fênix caído. Ele sorriu orgulhosamente, tendo que derrotado o guardião. O rosto do companheiro ficou sombrio, como se estivesse planejando algo. Ele virou a cabeça e olhou surpreso, enquanto a lâmina avançava em sua direção. Eles o dominaram com expressões frias, enquanto a lâmina perfurava seu peito, fazendo-o gemer de dor. Então ele caiu ao chão, questionando sua traição. A mulher sorriu através de seu plano, chamando-o de Migo. O homem masculino acrescentou que Migo era muito forte e matá-los deixaria satisfeitos com o poder, enquanto sua mão estendeu-se para jogá-lo de lado. Migo então caiu junto com o fênix caído, com um rosto contorcido de dor. Seus olhos se estreitaram enquanto jurava contra eles. Os dois então avançaram para atacá-lo, percebendo que Migo ainda não estava morto. O fênix monstruoso, envolvido em chamas ardentes, desceu do céu, engolfando Migo em chamas. Seus companheiros pararam chocados, percebendo que o fênix ainda não estava morto. Uma explosão massiva então engoliu todo o campo de batalha. Migo gritou com raiva, jurando fazer eles pagar pelo que fizeram. O fogo então engoliu todo o seu corpo, deixando apenas sua silhueta. Uma notificação do sistema apareceu, indicando a mudança no destino do personagem enquanto carregava. 3 séculos depois, na imensa academia de artes marciais, uma professora loira se ergueu em frente, contando como as 9 torres pretas caíram e os monstros invadiram a humanidade. Diante da luz de esperança, lutadores nasceram e suprimiram os monstros para proteger a humanidade. A professora pegou o pano mostrando-lhes a besta. Uma hiena de baixo nível rugiu dentro da gaiola enquanto enfrentava-os. Os alunos ficaram surpresos enquanto outros achavam nojento, fazendo a besta rugir de raiva e assustá-los. A professora então sorriu e perguntou sobre a fraqueza da besta. Os alunos ficaram confusos e reclamaram de não se lembrarem. Eles ficaram confusos ao ouvir alguém roncar de longe. Isso chamou a atenção da professora, que exclamou surpresa. Os alunos olharam para trás, vendo seu colega de classe encostado em uma árvore. Era Migo que dormia tranquilamente no fundo, fazendo a professora gritar seu nome em raiva. Sua voz ecoou, perguntando a Migo se estava cansado de viver. Os olhos de Migo abriram-se repentinamente. Ele apertou o punho e apertou os dentes como se estivesse pronto para lutar. Ergueu a mão confusa, perguntando onde estava, enquanto os outros o olhavam. Ele apoiou a cabeça, lembrando-se de ter morrido no Fênix auto-obstruído. Migo percebeu que havia sido rebatizado após 3 séculos. Sorriu ao pensar que Deus lhe deu uma nova chance. Seus olhos brilharam com determinação para vingar Wang e Wan. Enquanto isso, a professora avançou para atacá-lo, fazendo seus olhos saltarem de surpresa. Seus calcanhares pontiagudos atingiram seu rosto, fazendo-o voar para uma árvore próxima, enquanto os outros o olhavam. A professora apertou os dentes de raiva por ele ter dormido em sua aula. Migo caiu no chão enquanto seus colegas murmuravam que sua professora Harry tinha temperamento violento. Seus lábios formaram um sorriso irônico, chamando-o de lixo por ter poucas chances de ser um lutador. Migo levantou-se confuso, percebendo que o corpo que estava usando tinha classe. Seus olhos arregalaram-se quando algo chamou sua atenção. Ficou decepcionado ao ver que era uma hiena de baixo nível. Seu representante da turma, Yuna, chamou Harry e explicou que a condição da família de Migo não é boa. Kian, o cara de cabelos roxos, sorriu irônico pedindo a Yuna por sua boa ação. Ele então olhou para trás, dizendo que se Migo falhasse no exame seria expulso. Harry ordenou que parassem. Ela então pegou sua cinta e disse a Migo que ainda era seu aluno. Com uma expressão sombria, ela perguntou a Migo sobre as fraquezas da hiena ameaçando-o. Seus colegas riam dele de costas enquanto ele permanecia em silêncio. Eunice subiu e disse a Harry que a consequência era muito grande. Harry se virou perguntando irada se estava ensinando para ser professora. Yuna abaixou a cabeça enquanto Kian olhou-a com uma expressão sombria e confusa. Enquanto isso, o Migo arrogante disse que sabia as fraquezas há muito tempo. Em sua vida anterior, ele matou 18 grupos de hienas para treinar sua espada. Seus colegas riam dele, dizendo que só estava se gabando. Harry olhou para ele e ordenou que mencionasse cada fraqueza. Ela se inclinou mais perto e apontou a cinta, ameaçando-o se errasse. Migo sorriu e levantou a mão enquanto dizia que hienas têm 4 fraquezas. Harry ficou surpreso ao saber que Migo conhecia a 4ª fraqueza. Seus colegas riram e o zombaram. Yuna olhou para ele preocupada e sussurrou que hiena só tem 3 fraquezas. Migo segurou o próprio pescoço confuso, não conseguindo acreditar que o livro deixou de fora a 4ª fraqueza. Kion apontou para ele e disse que as fraquezas das hienas são garganta, barriga e olhos apenas. Ele então chamou-o de lixo, desafiando a materialidade de ensino. Ele se aproximou e chamou Harry para punir Migo por suas ações.
Migo cruzou os braços confiante enquanto Harry não disse nada enquanto zombava de Kian. Com tom autoritário, Harry ordenou que parassem. Kian mostrou um largo sorriso irônico apontando para Migo para seguir a ordem. Mas então, Harry se virou em raiva e disse a Kian que deveria calar a boca. Ela então voltou a Migo e perguntou qual era a quarta fraqueza que mencionou. Migo sorriu e disse que era simples, mas então foi interrompido. A hiena olhou para eles com olhos fulminantes. Sua gaiola então começou a tremer enquanto rugia. Migo percebeu, pensando que havia algo errado com a hiena. A besta então rompeu a gaiola, fazendo Harry olhar para trás chocada. A hiena então avançou para o grupo de alunos, causando-os pânico e corrida. Ela se posicionou diante de Kian, que ficou estático. Ele então correu à frente e agarrou o ombro de Yuna para cobri-la. A hiena então avançou para atacar Yuna. Harry ficou sombria ao gritar com Yuna em pânico. Ela jurou em pânico enquanto a boca da hiena quase atingia sua cabeça, enquanto um pé avançou. Era Migo, salvando e carregando Yuna para fora do alcance da hiena. Ele então apertou os dentes e apontou seus dedos brilhantes para a hiena. Seus dedos atingiram a cabeça da hiena, fazendo-a parar no ar ao sentir a pressão. Ele trouxe Yuna para baixo enquanto a hiena caiu morta no chão. Ele então sorriu confiantemente, dizendo a todos que a quarta fraqueza da hiena é o sobrancelha. Migo olhou para Yuna e perguntou se ela estava bem, a qual afirmou com gratidão. As bochechas de Yuna coraram, pensando que o peito de Migo oferece segurança. Migo ficou diante da hiena morta, perguntando-se por que ela conseguiu destruir a gaiola sendo a mais fraca. Seus olhos ficaram aguçados, pensando que era um pouco estranho. Um leve tentáculo apareceu na testa da hiena, fazendo Migo olhar em choque enquanto ia diretamente para ele. Uma notificação do sistema apareceu acima dele, anunciando que ele obteve um sangue de Ki. Ele então tocou nele surpreso. Ele apertou o punho com um sorriso, percebendo que pode aumentar seu Chi matando a besta. Seus colegas ficaram surpresos ao assistirem ele matar a hiena em um único golpe. Harry sentou-se ao lado da hiena morta, pensando que o dedo de Migo poderia quebrar sua cabeça. Ela voltou seu olhar para Migo e se perguntou o que mais ele estava escondendo. Seus alunos preocupados perguntaram se a hiena já estava morta, fazendo-a se levantar e assegurar a todos. Ela então disse a todos que Migo estava certo sobre a fraqueza, mas a lição pertencia aos de alto nível. Ela tocou o ombro de Migo e disse que ele receberia pontos extras por ter feito bem. Migo então sorriu e agradeceu-a. Seus colegas ficaram surpresos ao ouvir sua professora. Outros retaliaram dizendo que Migo só teve sorte dessa vez. As colegas de Migo agora babavam por ele por ser mais forte que Kian. Este apertou os dentes e fechou o punho em raiva. Ele levantou a mão com uma cara torta, fingindo que não estava assustado. Ele se gabou de que as hienas eram criadas em casa para proteção. Ele deu um passo na frente do corpo morto da hiena, se gabando que poderia matá-la como Migo porque seu Chi é maior. Seus colegas riam dele, sabendo que ele só estava se gabando. Yuna apoiou a testa em incredulidade enquanto outras garotas zombavam de Kian. Kian explodiu em raiva, dizendo para seus colegas que provaria para eles. Ele abriu a boca da hiena e colocou sua cabeça dentro dela, fazendo as garotas taparem o rosto em repulsa. Harry o chamou de atenção, dizendo para parar de brincar. Migo cruzou os braços, pensando que ensinaria Kian uma lição por rir dele. Ele casualmente balançou um pequeno pedra entre os dedos. A pedra atingiu incrível força quando bateu na cabeça da hiena. A mandíbula caiu, prendendo Keon dentro da boca dela. Ele rolou e molhou os calças enquanto pediu para todos salvarem-no. Harry e os outros alunos olharam em branco, considerando-o um idiota. Kian tossiu pesadamente com a língua para fora, percebendo que era um falso alarme. Harry cobriu sua boca, ordenando a Kian que tomasse banho e trocasse as calças. Os alunos riam dele e zombavam dele por urinar nas calças, fazendo-o fugir do local. Migo suspirou, esperando que Kian não tivesse pesadelos com o que aconteceu. O edifício escolar alto estava sob o céu, a voz ecoando ao final da escola. Os alunos caminharam pela porta, alguns até convidando outros para o novo café. Kian ansiosamente esperava por Yuna fora com uma flor no ombro. Yuna apareceu repentinamente, caminhando elegantemente fora. Keon aproveitou a oportunidade e chamou-a de atenção, fazendo-a se virar e perguntar. Ele se curvou e ofereceu a flor enquanto se desculpava pelo que aconteceu. Ele sorriu largamente e convidou-a para um encontro no novo café. Yuna hesitante balançou a mão e disse que aceitaria apenas a desculpa. Kian ia responder quando Migo captou a atenção de Yuna. Ela virou-se e despediu-se, caminhando embora do cenário. Yuna pegou Migo e agradeceu imediatamente por salvá-la. Ela perguntou animada se ele estava livre e convidou-o para um novo café no Plaza Hero. Migo olhou para ela e disse que tinha outra coisa para fazer. Yuna ainda perguntou quando ele estaria livre, a qual ele respondeu incerto. Os olhos de Kian se estreitaram enquanto ele apertou os dentes em raiva. Seu aperto ficou mais forte enquanto observava os dois caminharem juntos. Migo foi para o Plaza Hero, vendo a estátua de Wang e Wan no meio.
Um monte de flores foi visto, considerando-se como uma homenagem ao suposto herói. Wang e Huan se tornaram heróis humanos ao vê-los como aqueles que derrotaram o Fênix. Migo observou os civis conversando felizmente sobre os dois. Ele sorriu amargamente, lembrando-se da traição que os dois haviam cometido. Com seus olhos afiados, jurou revelar as cores verdadeiras dos supostos heróis. Ele então caminhou embora quando alguém ordenou para segui-lo. Era Qian, ordenando seus homens atacarem Migo no beco escuro. Migo entrou no beco escuro, desconhecendo o perigo que o aguardava. Ele estava pensando sobre quanto difícil era encontrar uma besta na cidade interna. Dois pares de sapatos se aproximaram. Os dois homens de Qian bloquearam seu caminho enquanto o chamavam de arrogante. O cara loiro com bestas no ombro ameaçou. Migo ficou confuso e perguntou quem eram eles. Qian apareceu entre os homens e perguntou por que Migo estava sozinho. Ele virou-se e perguntou se Qian trouxe novos problemas. Qian apontou em raiva, dizendo que sua raiva não iria embora se Migo não estivesse mutilado. O rosto de Migo ficou sombrio, repetindo o que Qian dissera enquanto chamou seus homens de lixo. O rosto do cara ficou distorcido, chamando Migo de fraco por ter 10 Chi. Os homens de Qian avançaram simultaneamente, ansiosos para ensinar Migo uma lição enquanto ele ficou no meio indiferente. Qian riu maníaco, jurando fazer Migo pior que lixo. Os olhos de Migo brilharam em raiva, jogando e derrotando os homens de Qian em movimentos rápidos enquanto pousava perfeitamente no chão. Ele então ficou confiante no meio dos homens derrotados. Qian e o cara olharam-no com rostos distorcidos, não acreditando no que aconteceu. Migo apertou o punho com um sorriso e disse a Qian que seus homens não podem mutilá-lo. Qian nervosamente disse a ele que não se vangloriasse, porque ainda não terminou. Ele ordenou ao cara que soltasse a hiena que ele seguiu. O cara arrogante desafiou Migo a matar as hienas enquanto soltava as correntes. As hienas rugiram enquanto a boca foi liberada. Elas se prepararam para atacar. Qian sorriu largamente, dizendo que as hienas foram treinadas profissionalmente. Migo ficou indiferente, não se importando com as hienas que se aproximavam. Ele então soltou uma risada, dizendo que todas as hienas são iguais enquanto se preparava para atacar. Ele correu em direção às hienas como se as estivesse convidando. Ele então pulou e apontou deliberadamente seus dedos na testa delas. Ele pousou no chão enquanto as hienas caíram mortas instantaneamente. Qian ficou perplexo em espanto, testemunhando outro mata-morte. O cara ficou surpreso ao saber que Migo ainda não era um lutador, mas havia derrubado seu hiena mais forte em um instante. A notificação do sistema apareceu anunciando mais Chi, enquanto Migo apertava o punho orgulhosamente. Qian percebeu que Migo é forte e tentou se esgueirar do cenário, mas então Migo apareceu assustadoramente atrás, dizendo a Qian que era sua vez agora. Qian ficou alarmado ao ficar assustado com a ideia de enfrentar Migo. Ele então de repente chutou a parte íntima de Qian, fazendo-o saltar e piscar os olhos. Qian foi empurrado voando e gritando enquanto segurava a frente. O cara olhou horrorizado para Qian, não acreditando no que aconteceu. Migo então se voltou para ele, dizendo que ouviu sobre a gangue de hienas. Ele perguntou se o cara tinha mais hienas, o qual o cara respondeu com medo. O cara então explodiu, dizendo que a gangue de hienas é a maior gangue em Changxi. Migo ordenou que ele calasse a boca e o socou diretamente no rosto. Ele então ordenou ao pobre cara que o levasse até a gangue. Ele agarrou a cabeça e ameaçou torturá-lo se ele continuar babando. Na cidade de Changxi, os dois caminharam pelo lugar. O cara apontou a porta à frente deles, dizendo que era sua base. Migo sorriu e ordenou que ele fosse agora, fazendo o cara perguntar surpreso. Com confiança, Migo disse que encontraria o chefe e conversaria com ele. Enquanto isso, duas hienas estavam lutando uma contra a outra. Um barulho alto ecoou no pequeno ringue enquanto os apostadores apostavam em suas hienas preferidas. Enquanto alguém observava de cima, o velho perguntou onde o terceiro irmão trouxe as hienas. Seu assistente então disse que o jovem mestre queria ensinar uma lição a um garoto, e trouxe-as. Seus sobrancelhas se franziram, dizendo que o terceiro irmão estava ficando ruim recentemente. A porta se abriu repentinamente quando alguém a empurrou de fora. Os apostadores viraram-se surpresos, enquanto uma silhueta ficou atrás da fumaça. Isso chamou a atenção do velho, fazendo-o perguntar quem era. Alguém então deu um passo à frente. Era Migo, apresentando-se e perguntando quem era o líder da gangue de hienas. O velho chamou o nome de Migo, dizendo que parecia familiar. Seu assistente então lembrou o que Migo era o que o terceiro irmão queria. O velho então soprou seu cigarro, pensando que era realmente ele. Ele então perguntou a Migo por que estava sozinho e onde estava o terceiro irmão. Migo sorriu confiantemente ao notar que o velho era o líder da gangue. Migo sorriu, dizendo que o velho estava equivocado pois não podia ser capturado e veio ali sozinho. O velho reagiu em confusão, perguntando a Migo por quê. Ele apontou para ele, dizendo que queria ajudá-los a matar as hienas. Ele revelou que o combate privado de animais é proibido e ofereceu ajuda para limpar as evidências. Os membros da gangue zombaram dele, dizendo que veio buscar uma batida. Eles riram, perguntando de onde tirou coragem para matar todas as hienas. O velho então jurou e ordenou seus membros que quebrassem as pernas de Migo e o jogassem fora.
Os membros responderam com entusiasmo enquanto preparavam suas bengalas para atacar. Eles então se aproximaram de Migo, almejando seus armamentos enquanto ele ficou indiferente. A luta começou quando o velho se virou, dizendo que Migo estava apenas perdendo seu tempo. Seus membros foram enviados voando por toda a parte, fazendo-o parar em choque. Ele então se virou surpreso e perguntou o que estava acontecendo. Migo apertou o punho, dizendo que veio apenas para ajudá-los, mas eles retaliaram. Os membros ficaram assustados ao perceber que Migo era forte mesmo sendo um estudante. O cigarro caiu no chão e foi pisoteado pelo velho. Seus olhos ficaram aguçados enquanto arrogantemente ordenou a Migo que matasse todas as hienas. Com uma cara distorcida, ele ordenou que soltassem todas as hienas. Os membros ficaram surpresos enquanto as hienas caminharam em frente, enquanto os outros gritavam para Kai, o velho e as hienas. Os animais avançaram confiantemente contra Migo. Seus olhos brilharam com determinação. Ao saltar acima, ele deu um chute em duas hienas insignificantes em um movimento rápido, enviando-as ao chão. Os espectadores ficaram de queixo caído ao testemunharem o mata-morte instantâneo de Migo. Energias vermelhas foram diretamente para Migo como ele adquiriu mais kills das hienas mortas. O assistente preocupado perguntou a Kai do que era o plano, fazendo Kai jurar em raiva ao ordenar que soltassem todas as hienas. Os membros avançaram conforme seguiram seu pedido. A gaiola se abriu e todas as hienas se aproximaram diretamente de Migo. Ele sorriu confiantemente, pois finalmente estava interessante. Um minuto depois, ele estava lutando contra o grupo de hienas com seu método de técnica cão. Mas alguns minutos se passaram, ele ainda estava lutando contra as hienas e lançando-as no ar. Meia hora depois, as hienas ficaram assustadas e tentaram escapar, mas ele as perseguiu. Kai ficou surpreso ao ver como Migo derrotou tudo. A notificação do sistema apareceu, mostrando seu aumento de Ti, enquanto ele ficava orgulhoso no meio das hienas derrotadas. Ele então pisou na cabeça de uma, enquanto os espectadores ficaram pasmos. Migo arrogante perguntou se era o fim, pois só estava aquecendo. Ele sorriu e ordenou a Kai que soltasse mais hienas para ele. Kai ficou furioso, dizendo que não se vangloriasse porque poderia derrotá-lo com seus subordinados. Ele então apontou o dedo e ordenou que lutasse juntos com Migo. Depois de um momento de silêncio, ninguém saiu. Ele então se virou confuso, perguntando onde estavam. Seus subordinados fugiram da luta, dizendo que não eram bobos para lutar contra um monstro. Kai jurou-os violentamente por sua clara traição. Migo apareceu repentinamente atrás dele, fazendo-o suar de medo. Ele ficou surpreso e perguntou o que Migo queria fazer. Ele sorriu e perguntou a Kai onde conseguir mais hienas e outros animais. Kai apontou para ele furiosamente, dizendo que não revelaria mesmo que morresse. Migo sorriu ameaçadoramente enquanto apertava as mãos juntas. De repente, uma explosão caótica de energia escura se espalhou para fora. Depois de se machucar, Kai revelou que compraram os hienas no Arena Eclipse. Os olhos de Migo se estreitaram, lembrando que frequentava muito esse lugar no passado. Ele então perguntou quando o estádio abriu e quem é o chefe. Kai disse que abre todos os fins de semana e que não sabe quem é o chefe. Migo então se inclinou para frente, batendo no ombro dele, dizendo que levaria Kai lá. Kai ficou surpreso ao repetir o que Migo havia dito. Migo virou-se e perguntou se ele não queria ir, em que Kai hesitante disse que era só para membros. Migo revelou friamente que Kai tinha uma ferida há mais de 10 anos, fazendo Kai perguntar em choque. Ele então disse com confiança que sabia como curá-la. Migo ordenou que Kai preparasse as coisas necessárias, fazendo Kai apontar para ele em choque, sabendo que eram os materiais usados por alquimistas. Os subordinados de Kai também olharam para eles em choque, pois sabiam que alquimistas são raros, porque podem criar uma poção que transforma um humano normal em lutador. Kai então suspeitou que Migo fosse um alquimista, mas estava um pouco confuso. Migo então seguiu dizendo que só daria a Kai 1 minuto para reunir tudo, fazendo Kai correr repentinamente e preparar tudo o que precisava. Kai sorriu largamente, pensando que sua sorte poderia mudar se tivesse Migo ao seu lado. Dentro do ambiente limpo, os dois ficaram de frente um com o outro, com ingredientes na mesa. Kai felizmente disse que preparou todas as coisas que Migo havia mencionado. O último examinou os ingredientes enquanto os batia na mesa. Ele então ordenou que os ingredientes subissem. Energia azul formou-se acima dele, enquanto ele cantava uma fórmula reacional. Kai abriu a boca em choque, sabendo que apenas um alquimista poderia aprender essa fórmula. Ele sorriu largamente, sabendo que poderia ser rico com a ajuda do alquimista. Uma líquido azul apareceu na mão de Migo, fazendo-o sorrir de sucesso. Kai apontou para a líquido azul sobre a mão de Migo, perguntando se era a medicina. Migo então esticou o corpo, dizendo que fazia tempo que não fazia uma poção de recuperação de grau 3. Kai ficou surpreso, sabendo que poções de grau 3 custam 1000 ouro. Migo ordenou que ele abrisse a boca enquanto apontava os dedos, fazendo Kai abrir a boca. A medicina entrou diretamente na boca dele, engolindo-a. Ele então olhou para a mão enquanto brilhava com energia azul. Os olhos dele se arregalaram de felicidade enquanto segurava o corpo, pois sua ferida foi curada instantaneamente. Kai então se ajoelhou, jurando fazer tudo o que Migo pedisse para pagar o que ele havia feito. Migo disse indiferente que não precisava fazer tudo aquilo. Ele então caminhou embora, dizendo para apenas deixá-lo entrar no estádio esse fim de semana.
Kai então o seguiu e perguntou se podia levá-lo. Enquanto isso, no mercado movimentado, uma voz ecoou vendendo algo. Uma garota com tranças estava feliz vendendo espetinhos de rato. Um velho então perguntou à garota chamada Yuri se seu irmão maior ainda não havia voltado. Ela respondeu que não tinha ideia enquanto continuava vendendo. O comprador então zombou do irmão dela, Migo. Ela roubou o espetinho de rato e disse ao comprador para calar a boca. O comprador balançou a mão, dizendo que estava apenas brincando. Enquanto Yuri estava furiosa, um cara empurrou o comprador bruscamente, fazendo Yuri ficar alarmada. O cara com seus subordinados então pediram a Yuri um valor para um espaço de stand. Yuri ficou surpresa e disse que já pagou antecipadamente esse mês. O cara admitiu que tinham que pagar 3 vezes por mês, mas deu um desconto por causa de Migo. Yuri ficou assustada, pedindo alguns dias a mais porque não tinha dinheiro. O cara se aproximou dela, dizendo que não podiam fazer isso. Ele então agarrou o ombro dela, pedindo que ela pagasse com seu corpo. O velho ofereceu emprestar dinheiro para Yuri, mas o cara de repente deu um soco no estômago dele e disse para ele se meter na sua vida. O velho caiu no chão, fazendo Yuri chamá-lo preocupada. O público ficou assustado ao ver a cena. O cara tocou nos cabelos de Yuri, dizendo para ela ir com ele obediente. Yuri retrucou, dizendo que preferia morrer antes de ficar com eles. O cara sorriu maníaco e levantou a mão, fazendo Yuri gritar de medo. Um pau pontiagudo surgiu repentinamente, empurrando a mão dele para trás enquanto perfurava. Ele então gritou de dor segurando a mão. Yuri virou a cabeça e olhou para a pessoa atrás dela. Era Migo, que estava comendo espetinhos enquanto aliviado por ter chegado a tempo. O cara ficou pálido e pediu aos subordinados para rapidamente tirarem o espetinho da mão dele. Eles notaram que o espetinho estava muito fundo enquanto o cara ficava pálido de dor. O público ficou surpreso, dizendo que ele ficou forte de repente. Yuri chamou seu irmão maior enquanto Migo confiantemente disse a ela não agradecer. Ela então pulou feliz e perguntou por que ela deveria agradecer. Yuri examinou o corpo dele, confusa por ele ter ficado forte de repente. Migo fingiu tossir e disse a ela não ficar animada porque ainda não era um lutador. Os olhos dela ficaram marejados, pensando que ele não se tornou um lutador. O cara se levantou e xingou Migo por ser arrogante, fazendo-os olhar para ele. O cara se recuperou, ansioso para ensinar uma lição a Migo. Yuri ficou pálida e pediu ao irmão dela para fugir porque ele não era igual a eles. O rosto do cara ficou distorcido e pediu aos subordinados para pararem Migo. Os subordinados rapidamente avançaram e cercaram os irmãos. O cara sorriu largamente e ameaçou Migo enquanto segurava uma faca. Yuri rapidamente protegeu Migo, dizendo que iria com eles. Os olhos do cara ficaram afiados, dizendo que era tarde demais. Ele então sorriu largamente, dizendo que não mataria Migo. Ele lambeu a lâmina maníaco e contou seu plano terrível. O punho de Migo surgiu repentinamente na cara dele, fazendo-o voar no ar enquanto ele gemia de dor. Seus 2 subordinados ficaram chocados, assistindo ao seu irmão mais velho ser derrotado. Os olhos de Migo brilharam de raiva, ameaçando os sujeitos na frente dele. Yuri perguntou a ele confusa, sabendo que ele não era um lutador. Migo sorriu e disse que ainda não estava longe de se tornar um. Ele acariciou a cabeça dela enquanto se desculpava e prometendo protegê-la. Os olhos de Yuri ficaram marejados enquanto ela sorria e reconhecia ele. O cara se recuperou e sentou-se, reclamando de seu rosto bonito. Furioso, ele ordenou aos subordinados que matassem Migo. Os 2 então se aproximaram de Migo, perguntando como ele queria morrer. Migo sorriu arrogante e chamou-os de palhaços. Em uma rápida ação, eles agora estavam no chão, fazendo seu mestre arregalar os olhos. Os olhos de Migo brilharam de raiva enquanto ele apertava o punho. Ele se colocou diante do cara, dizendo que agora era sua vez. O cara confiantemente disse que o bando de hienas estava apoiando ele, fazendo Yuri parar seu irmão mais velho porque não podiam provocá-los. O público então se aproximou deles enquanto também parava ele. Migo ignorou-os e perguntou ao cara se seu chefe realmente era Kai. O cara sorriu largamente, e arrogante perguntou se Migo estava arrependido agora. Ele então apontou para Migo com um largo sorriso, mas foi interrompido por Kai, que excitadamente correu para Migo com petiscos. Kai ofereceu os petiscos a ele e disse que compraria novamente se faltasse algum. O cara ficou incrédulo ao chamar Kai e perguntou o que estava acontecendo. O público também ficou surpreso com a atitude dele em relação a Migo. Kai percebeu a situação. Migo apontou em frente, dizendo que estava pronto para eliminar o bully de sua irmã. Kai avançou furioso, dizendo que cuidaria do bully. Ele ficou surpreso quando Migo mencionou que graças ao apoio dele, o cara poderia fazer isso. Kai então apontou para si mesmo em confusão, perguntando novamente. Ele correu nervosamente para Migo, pedindo para escutar sua explicação. O cara interrompeu e apresentou-se como Goro, o líder do segundo bando de cachorros. Ele correu para abraçar as pernas de Kai e implorou para que ele o perdoasse. Seus olhos ficaram afiados em uma repentina realização de que Migo tem uma relação com Kai. As pessoas ficaram chocadas ao ouvir o aumento de Fi. Elas olharam para Migo, querendo perguntar a ele por ajuda. Goro sorriu largamente, perguntando a Kai sobre sua opinião. O último ralhou sua mão e disse para ele calar a boca. Ele ficou furioso, dizendo que Goro não estava mais relacionado com o bando de hienas.
Goro ficou deitado no chão, tremendo enquanto Kai se desculpava com o público por não ter ensinado lições. Ele levantou a mão e anunciou que não haveria mais taxa de stand. As pessoas ficaram surpresas com a declaração repentina. Eles então começaram a aplaudir Migo, pois ele foi a razão disso. Yuri admirou seu irmão mais velho por ser forte, enquanto Kai se aproximou felizmente. Migo despediu-se dele, lembrando-o de não esquecer de levá-lo ao Arena Eclipse. Kai sorriu orgulhosamente enquanto olhava para eles, querendo ser reconhecido por Migo. Na mansão Jin, o velho perguntou a Yuna sobre sua lição de besta hoje. Era Jang, seu pai, perguntando se ela ficou assustada. Yuna não admitiu que ficou assustada, pois ele a ensinaria outra lição. Ela então adicionou que a lição apenas trouxe uma besta de menor nível. Seu pai sorriu para ela e elogiou-a por ser incrível. Yuna então notou a hora, fazendo-a despedir-se de seu pai para estudar. Jang chamou alguém em capa chamado Kim. Ele ordenou a Kim que investigasse como as hienas escaparam da classe. Kim se curvou e disse que alguém injetou uma poção de loucura neles. Jang franziu a testa e perguntou quem fez isso. Kim respeitosamente disse que ainda estavam investigando, mas o culpado deixou uma pista. Ele então suspeitou que o culpado pode estar enviando uma mensagem ameaçadora para Jang. O último bateu seu punho na mesa. Ele então sorriu maliciosamente, furioso com a audácia de ameaçá-lo. Ele se levantou e ordenou a Kim que investigasse mais para proteger sua filha, em que Kim imediatamente seguiu. Zen apoiou a barba e pensou sobre a poção de loucura. Ele olhou pela janela e refletiu sobre a Arena Eclipse. Na Arena Eclipse, um homem armado enfrentava uma besta. Era um tigre fantasma com uma crista se aproximando dele. O público gritou, incentivando-os a lutar rápido. Migo olhou ao redor, já compreendendo o que estava dentro do estádio, enquanto Kai sorriu ao lado dele. Ele então olhou para baixo, pensando que humanos e bestas são inimigos, mas agora é apenas diversão para eles. O tigre fantasma saltou adiante, caindo sobre a escudo do homem armado. O escudo se quebrou instantaneamente e o homem foi lançado contra a parede do estádio. O homem caiu morto no chão enquanto o tigre fantasma rugiu em vitória. Kai apertou os dentes de frustração por perder novamente. Migo perguntou curiosamente se havia restrições para entrar no palco. Kai respondeu negativamente e perguntou por quê. Migo sorriu e decidiu descer e aumentar seu ti. Antes de ir, ordenou a Kai que comprasse 10.000 pratas e apostasse nele para ganhar. Ele então pulou no palco, fazendo Kai ficar pálido. No balcão do camarote VIP, Yuna estava assistindo entediada, perdendo novamente. Seu pai disse que estava bem, adicionando que 1.000 pratas é apenas um pouco. Ele soltou sua 100 ouro e disse para Yuna jogar. Ela então sorriu e agradeceu seu pai por isso. Zen originalmente planejava jogar no palco, mas Yuna insistiu em vir. Ele então perguntou sobre Migo, fazendo Yuna ficar surpresa. Ela enrolou o cabelo e disse ao pai que Migo ajudou-a antes. Ele então respondeu que ouviu quanto baixo é o chi de Migo. Ele ofereceu a Migo um trabalho estável para não se preocupar com nada. Jen colocou sua xícara de café e ficou alto enquanto aconselhava sua filha. Ele acariciou a cabeça dela, dizendo que era por seu bem. Voltando ao palco, o público ficou surpreso ao ver o tigre fantasma derrotado. Migo ficou em pé no meio das elogios, pisando na besta. Ele sorriu orgulhosamente, finalmente se tornando um lutador. Yuna chamou seu pai felizmente e apontou para Migo que derrotou a besta, enquanto Jang abriu a boca em surpresa. Yuna felizmente perguntou ao pai se Migo tem habilidade de lutador. Jang disse que a besta deve ter ficado exausta, por isso Migo a derrotou. Yuna cruzou os braços e duvidosamente perguntou ao pai sobre sua reação a Migo. Seu pai duvidou que Migo não possa se tornar um lutador enquanto Yuna bufou em seus caminhos. Ela então sorriu e olhou para Migo, dizendo que ele é forte. Os trabalhadores então arrastaram a besta caída dele. Migo sorriu e perguntou se ainda havia outras bestas mais fortes. Enquanto isso, um homem estava comendo seu jantar. Ele estava prestes a tomar um gole quando seu assistente o chamou. Sr. Theon, falando sobre Migo. Theon limpou os lábios e perguntou sobre o anterior causador de problemas. O assistente disse que foi arrancado. Ele então ordenou que ela rapidamente organizasse tudo. O assistente se curvou e imediatamente seguiu. Voltando ao palco, Kai torceu para Migo e disse que ele é incrível. Migo então disse para passar, mas ficou confuso. Ele casualmente pediu dinheiro porque ordenou a ele apostar 10.000 pratas. O rosto de Kai ficou roxo e imediatamente ficou pálido ao dizer que esqueceu. Migo, com olhos assassinos, pediu para ele repetir uma vez mais. Kai correu o máximo que podia e disse a Migo que apostaria 20.000 nele. Ele então secou o suor, pensando como assustador Migo é. Uma besta saltou repentinamente em frente a ele. Era um soldado de 2 estrelas, um gato-cão. Jang observava de cima, não acreditando que Migo iria lutar mais. Yuna olhou preocupada abaixo, dizendo que confia em Migo. Em um instante, a besta foi derrotada no chão. Yuna felizmente disse ao seu pai que Migo ganhou novamente.
Jiang riscou sua barba dizendo que a besta deve ter ficado exausta, por isso Migo a derrotou. Yuna cruzou os braços e duvidosamente perguntou ao pai sobre sua reação a Migo. Seu pai duvidou que Migo não possa se tornar um lutador enquanto Yuna bufou em seus caminhos. Ela então sorriu e olhou para Migo, dizendo que ele é forte. Os trabalhadores então arrastaram a besta caída dele. Migo sorriu e perguntou se ainda havia outras bestas mais fortes. Enquanto isso, um homem estava comendo seu jantar. Ele estava prestes a tomar um gole quando seu assistente o chamou. Senhor Theon, falando sobre Migo. Theon limpou os lábios e perguntou sobre o anterior causador de problemas. O assistente disse que foi arrancado. Ele então ordenou que ela rapidamente organizasse tudo. O assistente se curvou e imediatamente seguiu. Voltando ao palco, Kai torceu para Migo e disse que ele é incrível. Migo então disse para passar, mas ficou confuso. Ele casualmente pediu dinheiro porque ordenou a ele apostar 10.000 pratas. O rosto de Kai ficou roxo e imediatamente ficou pálido ao dizer que esqueceu. Migo, com olhos assassinos, pediu para ele repetir uma vez mais. Kai correu o máximo que podia e disse a Migo que apostaria 20.000 nele. Ele então secou o suor, pensando como assustador Migo é. Um soldado de 2 estrelas, um gato-cão, saltou em frente a ele. Jiang observava de cima, não acreditando que Migo iria lutar mais. Yuna olhou preocupada abaixo, dizendo que confia em Migo. Em um instante, a besta foi derrotada no chão. Yuna felizmente disse ao seu pai que Migo ganhou novamente. Jiang riscou sua barba, dizendo que a besta deve ter ficado exausta, por isso Migo a derrotou. Yuna cruzou os braços e duvidosamente perguntou ao pai sobre sua reação a Migo. Seu pai duvidou que Migo não possa se tornar um lutador enquanto Yuna bufou em seus caminhos. Ela então sorriu e olhou para Migo, dizendo que ele é forte. Os trabalhadores então arrastaram a besta caída dele. Migo sorriu e perguntou se ainda havia outras bestas mais fortes. Enquanto isso, um homem estava comendo seu jantar. Ele estava prestes a tomar um gole quando seu assistente o chamou. Senhor Theon, falando sobre Migo. Theon limpou os lábios e perguntou sobre o anterior causador de problemas. O assistente disse que foi arrancado. Ele então ordenou que ela rapidamente organizasse tudo. O assistente se curvou e imediatamente seguiu. Voltando ao palco, Kai torceu para Migo e disse que ele é incrível. Migo então disse para passar, mas ficou confuso. Ele casualmente pediu dinheiro porque ordenou a ele apostar 10.000 pratas. O rosto de Kai ficou roxo e imediatamente ficou pálido ao dizer que esqueceu. Migo, com olhos assassinos, pediu para ele repetir uma vez mais. Kai correu o máximo que podia e disse a Migo que apostaria 20.000 nele. Ele então secou o suor pensando como assustador Migo é. O gorila furiosamente se lançou em Migo. Ele então tentou esmagá-lo, mas ele foi rápido para se esquivar. Com um sorriso no rosto, ele seguiu com um ataque que ele também evadiu. O gorila deu um soco, mas Migo pulou para evitar. Ele então criou distância entre eles. Ele limpou os lábios pensando que seria difícil não usar habilidades. O gorila se levantou enquanto a mão de Migo brilhava, tentando usar sua habilidade. Ele sorriu com uma espada na mão, ansioso para testar sua habilidade no gorila. Os espectadores certos que ele não seria correspondido pelo gorila mesmo com uma arma. Eles adicionaram que Migo deveria ter saído para não provocar o estádio, mas era tarde demais. Jiang tapou o ombro de Yuna, dizendo que ela não deveria assistir mais. Yuna apertou os dentes, dizendo ao pai que ela salvaria Migo. Jiang agarrou o pulso dela e a impediu. O gorila rugiu ameaçadoramente. Ele então pulou acima, pronto para esmagar Migo enquanto ele se preparava sua espada. Os espectadores torceram para o gorila matá-lo. Kai apertou os dentes com a mão cerrada, esperando que seu chefe ganhasse. Yuna começou a chorar enquanto tentava alcançá-lo, mas seu pai a segurava. Jiang cobriu seus olhos com a mão. Ele ativou sua espada de raio e cortou o gorila antes que ele pudesse pousar. O gorila rugiu de dor enquanto Migo atingiu perfeitamente. O gorila caiu no chão morto enquanto Migo permaneceu intocado. Os espectadores ficaram mais uma vez chocados com um kill instantâneo, enquanto outros ficaram impressionados. Zen ficou pasmo, não conseguindo acreditar enquanto Yuna curiosamente perguntou a ele. Ela então sorriu largamente ao ver Migo bem. Ela então perguntou ao pai se alguém ajudou Migo a matar o gorila. Zeng respondeu firmemente que ninguém ajudou Migo e ele matou tudo sozinho, fazendo Yuna exclamar em choque. Uma energia chi do gorila foi agora adicionada a ele, fazendo-o sorrir vitoriosamente. Kai e seus subordinados agitaram alegremente, dizendo que se tornaram ricos. Eles todos riram e dançaram no meio, fazendo Migo ficar constrangido. No lobby da Star Eclipse, Kai e seus subordinados estavam no balcão de recepção. Ele zombou da recepcionista dizendo que era apenas ele quem ganhou a aposta. Ele então arrogante disse aos outros que se sentiu mal, mas depois riu com satisfação. Migo pensou que o dinheiro que ganharam poderia melhorar suas condições de vida. Yuna chamou sua atenção chamando seu nome. Ela curiosamente perguntou a Migo sobre estar no estádio. Yuna disse que estava observando ele de cima. Migo sorriu e agradeceu em resposta. Yuna ficou constrangida enquanto Migo se perguntava sobre seu silêncio. Zen então chamou e disse que eles estavam indo embora. Ela virou a cabeça e respondeu ao seu pai.
Ela então olhou para Migo e deu um passo em frente. Seus bochechos ficaram corados e disse que queria convidá-lo para sua festa de aniversário. Ela olhou para ele e perguntou se podia. Migo então disse que iria se houver nada importante para fazer. Ela então sorriu felizmente, dizendo que era uma promessa. Ela então caminhou embora enquanto cantava felizmente no caminho. Migo olhou para ela curiosamente, pensando que ela está apaixonada por ele. Um sapo pulou em frente a Yuna. Ele olhou ao redor com curiosidade. O falante fez um barulho súbito, anunciando um relatório de emergência. Ordenou que todos evacuassem enquanto o Hana viajante escapava da prisão. Internamente, na Floresta da Meia-Noite, em uma cidade abandonada, a luz piscou diante dele e os expeliu com o Hana. Migo segurou o Hana viajante firmemente. Ele perguntou iradamente ao Hana onde foram teleportados. Um rugido alto chamou sua atenção, fazendo-os olharem para trás. Um grupo de lobos surgiu subitamente da floresta. Migo jurou frustrado enquanto os lobos-lua se aproximavam. Considerou a situação ruim, pois os lobos se moviam em grupos, em uma floresta desconhecida com um companheiro fraco. Entendeu que estava em uma situação ainda pior. Os lobos-lua uivaram enquanto se preparavam para atacar, enquanto Migo pegava uma pedra do chão. Com tom sério, ordenou a Yuna que corresse rápido no contagem de 3, mas não ouviu resposta e perguntou-a novamente. Migo apertou os dentes, confirmou se ela podia ouvi-lo, mas os lobos avançaram subitamente para atacar. Ele jurou frustrado, era tarde demais, e preparou-se para lutar. Saltou adiante, atingindo cada lobo-lua com uma pedra nas mãos. Ele então pousou perfeitamente no chão enquanto os lobos caíam. Então notou que os lobos-lua não eram agressivos. Yuna chamou-o de repente, mas ele ignorou. Ele orgulhosamente disse a ela que venceu todos os lobos-lua que os atacaram. Yuna riu dele, dizendo que os alvos dos lobos não eram eles. Ela mostrou-lhe o filhote de lobo-lua, dizendo que eram eles. Migo olhou em admiração, percebendo que eram seus filhotes. Ela caminhou até eles, dizendo que lia materiais da escola. Yuna devolveu os filhotes e informou Migo que é tudo o que precisam fazer. Os lobos-lua felizes receberam seus filhotes. O rosto de Migo ficou sombrio quando considerou os animais como inimigos. Olhando para os lobos, decidiu atacá-los. Ele apertou o punho, preparando-se para atacar. Quando Yuna mostrou-lhe o filhote e incentivou-o a abraçá-lo, ele ficou surpreso e rejeitou. Yuna forçou o filhote, fazendo Migo entrar em pânico e gritar. O filhote dormindo agora estava em suas mãos, suas bochechas coradas enquanto percebia que era realmente fofo. Migo notou que os animais tinham emoções e valores familiares. Olhando para eles, questionou-se se mataria os animais. O lobo ofereceu-lhes um coelho morto. Ele rugiu como se dissesse algo. Yuna então disse a Migo que os lobos estavam sendo gentis porque devolveram os filhotes. Migo pegou o coelho e agradeceu o lobo enquanto pensava que tinham gratidão. A grama se mexeu, fazendo Migo olhar para trás alarmado. Era um caçador. Ele apontou a arma para eles. Migo disse para todos ficarem atentos enquanto começava a se mover. O lobo protegeu-os dos tiros, fazendo-o congelar de choque. Então caiu morto no chão enquanto os dois ficaram chocados. Yuna estendeu a mão para o lobo, incapaz de acreditar, mas Migo correu até ela e abraçou-a para descer. Os dois caíram no chão, enquanto uma mancha de balas ardentes surgia acima deles. Uma grande explosão ocorreu enquanto os caçadores continuavam disparando. Os lobos-lua rugiram e protegeram os filhotes. Eles então avançaram para atacar um caçador, mas os assassinos apareceram. Eles então cortaram-os violentamente e zombaram deles por agirem arrogantes enquanto os lobos caíam mortos. Yuna cobriu o rosto e perguntou o que estava acontecendo. Eles espiaram e descobriram que todos os lobos estavam mortos, mas os filhotes estavam intactos. Yuna ficou chocada, incapaz de acreditar no que viu. Os caçadores avançaram. Eles felizmente reuniram todas as riquezas e os filhotes. Os olhos de Yuna ficaram marejados de raiva enquanto jurou com eles. Ela estava prestes a sair quando Migo a puxou para dentro. Ela então encarou Migo e lhe contou o que fizeram. Mas Migo desdenhou enquanto dizia que humanos e animais são inimigos. Yuna retrucou, dizendo que os lobos-lua estavam sendo amigáveis com eles. Migo olhou para baixo e disse que ainda é um animal e eles são humanos. Yuna estava devastada, mas optou por se afastar. Migo segurou sua mão e decidiu seguir os caçadores para encontrar seu caminho de volta. O caçador calvo notou os dois e perguntou sobre sua localização. Seu subordinado então apontou para os dois. Migo disse que eram da Academia de Artes Marciais e foram teleportados acidentalmente. Os caçadores olharam para eles, repetindo o que Migo havia dito. O rosto do caçador calvo ficou distorcido, dizendo que os dois são comida na natureza. Ele então ordenou aos seus subordinados que os capturassem vivos. Os caçadores os cercaram enquanto diziam abertamente seus desejos sobre Yuna. A última ficou assustada e perguntou o que estavam tentando fazer. Os olhos de Migo se aguçaram enquanto advertiu os caçadores contra algo estúpido. O caçador avançou com uma carabina. Migo bloqueou com uma mão. Ele então encarou o caçador intensamente. O rosto do caçador ficou distorcido de horror, enquanto Migo dava um forte soco no rosto dele, enviando-o voando para a floresta. Migo ficou com o punho cerrado, dizendo que se sentia melhor agora.
Ele então desafiou o caçador a Tetshapo, ou Soro a atacá-lo. O caçador calvo furiosamente ordenou aos outros que atacassem. Os caçadores se prepararam suas armas, então começaram a disparar e atacar simultaneamente com facas. Migo apareceu repentinamente em frente a eles e zombou deles. Migo ativou seu relâmpago elétrico, deixando tendões azuis atrás enquanto afugentava os inimigos. A mandíbula do caçador calvo caiu, testemunhando como forte Migo é. Ele apareceu em frente a ele, fazendo o caçador calvo recuar de choque. Migo firmemente perguntou ao caçador por que atacou um aluno da academia. O caçador apertou os dentes em raiva, dizendo a Migo que não tinha direito de perguntar, sua mão então engolfada com chama, apontando para Migo. Ele casualmente bloqueou sua mão. Revelou que o caçador violou a regra, então poderia matá-lo. O caçador tentou impedir, mas Migo foi ininterrupto e deu um chute na cara dele. O caçador foi arremessado enquanto Migo seguiu com outro chute na cara. Migo então deu um soco no estômago dele, ansioso para matá-lo. O caçador caiu no chão diante dele. Ele então disse ao comandante Kyo que não iria poupar Migo. Ele passou sobre a cabeça dele, enquanto firmemente dizia que esperaria por ele. Migo virou o rosto e perguntou se Yuna estava bem enquanto ela afirmou. Ela se preocupou com os filhotes no peito, fazendo-a perguntar a Migo se podiam levar os filhotes com eles. Migo concordou e disse que ele apenas reuniria as riquezas dos caçadores. Ele então começou a procurar pelos caçadores caídos, quando um cristal carmesim caiu do bolso dele. Ergueu o cristal em admiração, percebendo que era um cristal de Chi. Yuna então perguntou a ele o que aqueles cristais eram. Ele respondeu que pode aumentar o Chi de um artista marcial. Ele então chamou Yuna e disse para ela sair enquanto eles começaram a correr. Enquanto isso, os caçadores estavam dispersos pela floresta. O caçador disse ao comandante que o terceiro grupo estava próximo, mas não encontrou nada. Kyo disse que já havia visto os caçadores caídos e ordenou que examinassem o corpo. Os caçadores seguiram-no e começaram a procurar. Kian indolentemente perguntou ao seu tio quando eles iriam capturar o cervo estrelado. Ele ficou surpreso ao ver os corpos no chão. Os caçadores disseram a Kyo que não encontraram nenhum cristal. Kyo então se desculpou com Kian porque tinha que resolver o problema antes de capturar o cervo. Sua voz ecoou na floresta para pegar os ladrões. Sob o céu escuro, em uma cidade abandonada, um sapato pisou em uma folha no chão, os dois agora caminhando pelo meio da cidade. Migo disse a Yuna que era o centro comercial Era, que anteriormente estava lotado. Ele se lembrava das pessoas quando ainda não havia animais. Yuna alcançou Migo enquanto dizia que deveriam caminhar fora. Migo desdenhou dizendo que não estavam familiarizados com a floresta. Yuna sorriu calorosamente enquanto segurava os filhotes no peito. Um rugido alto ecoou, fazendo os dois olharem para trás em choque. Yuna preocupada perguntou a Migo o que fazer agora. Migo respondeu que iriam lá e se familiarizariam com o ambiente. Enquanto isso, uma garota enfrentava um enorme animal. Era um lagarto soldado de terra, rugindo diante dela. Ele então se voltou para ela e se preparou. A garota Rona preparou sua arma para atacar o animal. Os dois observavam do esconderijo enquanto Yuna se preocupava com a garota. Ela então pediu a Migo que salvasse a garota, mas Migo disse para ela ir sozinha. Yuna apontou para si mesma, dizendo que não poderia fazer isso sozinha. Migo voltou o olhar para ela e disse que era a natureza, não sua cidade. Yuna olhou para baixo, decepcionada, mas Migo adicionou que Rona não precisava de ajuda. Rona avançou enquanto empunhava sua lança. Yuna ficou chocada ao vê-la como Rona se lançou em direção ao lagarto gigante. Sua cauda atacou-a. Ela então se afastou para evitar sua cauda. Ela então almejava sua seta para o animal. Suas setas incendiárias atingiram diretamente a cabeça do lagarto. O lagarto de terra rugiu de dor, quebrando o chão. Rona avançou com uma faca, ansiosa para matar o lagarto. Ela então perfurou diretamente sua cabeça. Ela se levantou e enxugou suas bochechas. Ela então declarou que o lagarto seria suficiente para comer por alguns dias. Os dois ainda observavam Rona, enquanto diziam que ela é forte. Migo observou-a firmemente, sabendo que suas habilidades estão acima do normal. Uma seta caiu repentinamente na frente deles, pegando-os de surpresa. Os olhos de Migo se estreitaram enquanto Rona já os descobriu. Rona almejou suas setas neles e ordenou que saíssem. Migo examinou-a enquanto pensava que ela não é normal. Yuna disse a Migo que iria negociar porque eram duas garotas. Ela levantou o filhote e transferiu-o para Migo, que afirmou confuso. Yuna sorriu calorosamente, pensando que deveria fazer algo útil para Migo. Ela animadamente balançou a mão para Rona e disse que eram da Cidade do Céu. Rona ficou alarmada, julgando-a perigosa, e almejou suas setas nela. Yuna ficou assustada ao vê-la. Ela nervosamente perguntou a Rona por que estava assustada dela. Rona ficou irritada e disse para calar a boca, deixando Yuna sem opção. Migo saiu e disse a Yuna para parar de perder tempo porque Rona é parte de uma raça abandonada. Yuna curiosamente perguntou sobre isso enquanto ele começou a contar o que aconteceu anos atrás. Migo disse que a humanidade construiu várias cidades e os humanos se mudaram. No entanto, alguns humanos falharam em entrar na cidade federal e pensaram que foram abandonados. Yuna perguntou sobre isso, dizendo que o governo tem capacidade de salvá-los. Migo revelou que as cidades não têm mais espaço para novos habitantes. Ele continuou que essas pessoas como Rona agora estão acostumadas a viver na natureza.
Yuna olhou para ela com preocupação, dizendo que eram misericordiosas. Uma seta caiu repentinamente no chão, deixando Yuna surpresa. Rona ordenou que eles saíssem imediatamente, dizendo que o troglodita era dela. Migo deu um passo à frente, explicando que eles não estavam interessados e ela foi intoxicada pelo sangue dele. Rona firmemente disse que não acreditava nele. Ela novamente almejou suas setas e disse que eles eram mentirosos. Migo evadiu facilmente suas setas ardentes, enquanto dizia que não poderia machucá-lo. Rona levantou a mão e disse para ele não se gabar. Energia verde girou ao seu redor enquanto ativava sua técnica. Uma videira apareceu de suas setas e começou a se enrolar em seus pés, pegando Migo de surpresa, enquanto Yuna preocupada disse para ele tomar cuidado. Rona pulou acima dele com sua faca, mas Migo ordenou que ela caísse. Ela então desceu e caiu dormindo no chão. Migo desconfortavelmente disse que ela está envenenada enquanto Yuna ficou confusa. Yuna se esgueirou atrás enquanto perguntava o que estava errado, em que ele disse que Rona está envenenada. Ele verificou a testa de Rona e disse a Yuna que ajudaria-a. Migo pensou no talento de Rona e ficou impressionado com ela. Yuna curiosamente perguntou onde eles poderiam encontrar antídotos na natureza. Ele caminhou até o lagarto e revelou que ele tem órgãos detoxificantes. Yuna ficou surpresa porque Migo sabia tanto. Ele então disse que era devido à sua experiência. Ele então mostrou a ela a glândula detoxificante que encontrou. Ele a colocou de lado e procurou por outros ingredientes. Ele conseguiu encontrar os ingredientes, mas Yuna disse que não deveria dar diretamente para a garota. Migo então ativou uma fórmula de cadeia de fogo, fazendo Yuna reagir em choque. Um líquido roxo formou-se em sua palma. Ele sorriu orgulhosamente, dizendo que estava pronto enquanto perguntava a Yuna sobre o que ela disse. Yuna então disse que era nada. Ela então curiosamente perguntou de onde Migo aprendeu alquimia. Migo revelou que aprendeu com os livros em casa. Ele então foi diretamente para Rona, enquanto Yuna refletia sobre sua resposta. Ele então transferiu o líquido roxo na boca de Rona. Rona lentamente abriu os olhos, perguntando onde estava. Os dois olharam para ela e perguntaram se ela estava bem. Ela ficou chocada ao vê-los e decidiu jogar fingindo enquanto Yuna perguntou se ela desmaiou novamente. Migo disse que se ela continuar fingindo, ele levaria o animal embora. Ela então mordeu seus braços, dizendo que era dela. Migo sacudiu seu braço enquanto dizia para ela soltar. Ela então caiu no chão, surpresa ao ser curada. Ela então agarrou a mão de Migo, perguntando se ele era um farmacêutico respeitado. Migo admitiu que sim, ele era um farmacêutico. Yuna perguntou a Rona como eles poderiam sair do lugar. Rona disse que ela poderia levá-los embora, mas Migo precisava ver sua tribo primeiro. Migo curiosamente perguntou por que precisava ir. Rona ia falar quando foi interrompida repentinamente. Yuna e Rona ficaram surpresas ao ouvir um barulho alto. Os caçadores cercaram os três, dizendo que não iriam embora, que ordenou ao amigo que entregasse o cristal carmesim enquanto ameaçava-o. Os olhos de Migo se estreitaram confusos. Ele então empurrou o lagarto para eles enquanto dizia para ele calar a boca. O lagarto morto voou acima deles, enquanto que ordenou aos caçadores que disparassem. Seu rifle soltou uma bala ardente, continuamente disparando no lagarto no ar. Migo pulou acima do lagarto e almejou suas setas neles. Kyo ficou surpreso com o movimento de Migo, enquanto ele estava ansioso para eliminá-los todos menos um. Ele então soltou a seta enquanto os três avançaram. Ela então atingiu os caçadores diretamente, causando-lhes dor. Ele rapidamente apareceu na frente do caçador, então cortou-o com uma faca. Kyo apontou seu rifle nele, mas Migo imediatamente chutou seus testículos. Kyo ficou com a cara vermelha enquanto ficava em dor. O lagarto morto caiu no chão. Migo agarrou Kyo enquanto apontava sua faca e disse a todos para não se moverem. O caçador gritou, pedindo para ele soltar seu chefe. Migo então retaliou, ordenando que eles soltassem Yuna e Rona primeiro. O caçador sorriu, dizendo que capturaram duas, enquanto Migo tinha apenas uma. Yuna disse a Migo que não se importasse com eles, enquanto Rona seguiu e ordenou a ele matar os caçadores. Kyo advertiu Migo para se render obedientemente. Migo então chutou suas pernas, fazendo Kyo ficar em dor. Migo disse para ele ordenar aos caçadores que soltassem Yuna e Rona. Kyo virou o rosto em raiva, chamando-o de bastardo. Ele então ordenou aos caçadores que quebrassem as pernas de Yuna e Rona. O caçador seguiu e levantou seu rifle, mas Migo gritou que mataria seu chefe se alguém se ferisse. O caçador parou, confuso sobre o que fazer. Kyo disse aos subordinados que Migo só estava ameaçando-os. Migo apertou a faca e desafiou Kyo a tentar. Ele sorriu, dizendo que se Kyo perder, ele morreria. Kyo tentou encontrar um buraco enquanto negociava com ele. Migo ficou furioso, perguntando se queria morrer imediatamente. Kyo então ordenou aos caçadores que baixassem suas armas. Os caçadores olharam um para o outro hesitantes, enquanto Kyo gritava desesperadamente. A terra tremiu repentinamente, causando os caçadores a paniquem. Um grande lagarto de fogo emergiu do chão, quebrando-o em pedaços. Eles então reconheceram que era um lagarto de fogo soldado de 9 estrelas. Migo gritou quando viu Yuna voando no ar. Dentro dos destroços, Yuna disse para ele não vir, mas ele pulou acima e tentou alcançá-la. Ele então agarrou seu pulso e levou-a embora do enorme animal.
Os dois pousaram perfeitamente no chão, mas grandes destroços foram em sua direção. Surpreenderam-se quando Rona passou por eles e protegeu os dois de grandes destroços. Migo então correu em direção a Rona, caindo, e chamou-a. Ele pegou-a nos braços e perguntou se ela estava bem. Rona empurrou-o para longe e disse que estava bem. Ela virou as costas, dizendo que apenas pagou a bondade. Os caçadores dispararam suas armas para o lagarto gigante. Migo disse a si mesmo que era um animal de 9 estrelas e ataques normais não afetariam. O lagarto de fogo cuspiu um fogo enorme, fazendo os caçadores fugirem para suas vidas. Migo carregou Yuna e Rona enquanto pulava acima para evitar o fogo. Migo disse que não podiam lidar com isso e deveriam correr rapidamente. Ele então correu mais rápido através da cidade abandonada, mas o lagarto de fogo o seguiu. Os dois perguntaram o que estava acontecendo e por que o lagarto o seguia. Migo revelou que o cheiro do outro lagarto permanecia em Rona devido à desintoxicação. Ele então continuou correndo, suspeitando que o lagarto era seu filho. Os olhos de Yuna se arregalaram, dizendo que havia um penhasco à frente. Sua voz ecoou, dizendo que não havia saída. Migo parou quando eles pararam ao lado do penhasco. Rona pediu um plano, mas Migo disse que melhor morrer juntos do que separados. Yuna ficou em descrença ouvindo essas palavras. Enquanto Rona perguntava o que ele estava tentando fazer, Migo se desculpou e empurrou Rona para longe. Ela perguntou se ele estava sacrificando-a. Ela então gritou, pensando que as pessoas na cidade são desconfiadas. Yuna gritou repentinamente para Migo, perguntando o que ele estava tentando fazer. Migo mostrou o sangue em sua mão, então apertou o punho e explicou a ela que tinha o cheiro mais forte. Ele limpou o rosto com ele, dizendo que o alvo do lagarto de fogo agora era ele. Os olhos de Yin ficaram marejados enquanto chamava Migo. Ele então empurrou Yuna para longe também, enviando-a junto com Rona enquanto pediu para ela cuidar de Yuna. Ele então sorriu para eles, dizendo que deveria viver bem. Ele então pulou do penhasco enquanto o lagarto de fogo o seguiu através dele. Ao descer, Yuna estendeu a mão para Migo com lágrimas nos olhos. Rona olhou preocupada enquanto pensava que uma vez mais devia sua vida a ele. Migo apertou os dentes, pensando que cair poderia deixá-lo paraplégico, pois só podia usar com a habilidade de sua vida anterior. Ele fechou os olhos, pensando se o corpo poderia suportar. Ele então esticou os braços e ativou sua habilidade de salto, como energia vermelha se formou à sua frente. A energia desapareceu quando percebeu que seria um pouco desafiador para ele. Os olhos se arregalaram, percebendo que quebraria o rosto se não usasse. Ele tentou novamente ativá-la. Uma energia vermelha formou-se à sua frente enquanto esticava a mão. Ela desapareceu novamente, fazendo-o gritar enquanto caía abaixo. Uma massa de asas douradas apareceu. Ele então ficou paralisado de admiração com suor na face. Seus dedos tocaram o chão quando percebeu que a habilidade funcionava. Ele ficou confuso ao ver o aviso do sistema. Então, metade do tique que economizou de derrotar monstros foi deduzida. Ele examinou o sistema, percebendo que tinha uma função de auto-resgate, mas era caro. Migo então olhou acima em alarme. O lagarto de fogo então rugiu ferozmente do penhasco. Ele percebeu que o lugar era um parque de diversões abandonado. Ele então decidiu esconder-se porque não conseguia lidar com o lagarto de fogo em seu estado atual. O sistema anunciou repentinamente uma missão especial para matar o lagarto de fogo. Ele percebeu que era a primeira vez que o sistema lhe dava uma missão recompensada, mas tinha que passar. Ele então pulou pelos bosques, deixando apenas um rastro atrás. O sistema então advertiu que se não aceitasse, todos os seus chi restantes seriam deduzidos. Ele parou quando percebeu que zerar o chi significava morte. Ele apertou os dentes enquanto queria manter-se discreto, mas o sistema o forçou a fazer a missão, fazendo-o correr de volta. Ele então enfrentou o lagarto de fogo com apenas um plano, que era atingir sua parte fraca com um golpe fatal. Ele então correu à frente, pensando que se estivesse em desvantagem, simplesmente jogaria fora sua vida. O lagarto de fogo abriu sua boca largamente enquanto Migo continuava a fugir dele. Ele então usou seu artefato de salto e pousou do outro lado do parque enquanto o lagarto de fogo ficava para trás. Ele então se ajoelhou enquanto a energia vermelha girava ao seu redor. O lagarto de fogo então o seguiu através da água, exatamente como ele queria. Ele então mergulhou fundo na água enquanto Migo pulou acima. A água começou a ferver, enquanto o lagarto de fogo estava fundo dentro dela e lançava água sobre sua garganta. O lagarto de fogo conseguiu escapar da água enquanto Migo observava de cima. Ele pensava que só por suas narinas e cérebro poderia causar uma lesão fatal. O lagarto de fogo olhou ao redor como se procurasse por ele enquanto ele estava acima do roda-voo. Ele então pulou do passeio, direcionando sua lança para o lagarto de fogo. Ele então abriu sua boca para preparar um ataque contra ele, mas ele pousou no tempo certo e perfurou seu nariz, dizendo para morrer. O lagarto de fogo reagiu e gritou de dor. Ele então percebeu que sua força física não era forte o suficiente para perfurar profundamente. A besta então correu pelo parque com sua boca aberta. Migo decidiu ativar o seu consumo de essência sanguínea enquanto a energia vermelha girava ao seu redor. Ele então empurrou a lança enquanto tentava quebrá-la. O lagarto de fogo então bateu sua cabeça contra a parede rochosa, prendendo Migo entre eles. Ele enxugou os lábios enquanto apertava os dentes, pensando que estava quase.
A mensagem do sistema apareceu e parabenizou-o por derrotar a besta. Tentáculos vermelhos começaram a girar ao seu redor, confundindo-o. Ele então apertou o peito como se estivesse tendo dificuldade. O sistema anunciou que o QI havia chegado ao limite e o restante não poderia ser absorvido. Ele apertou o peito enquanto se apoiava na parede. O sistema perguntou se ele queria passar por modificação corporal, pois não podia suportar a essência. Migo decidiu pressionar o botão sim, mostrando-lhe para marcar o inimigo e obter sua carne para aumentar o limite. Ele olhou para isso e percebeu que seria fácil se tornar mais forte. Ele ficou alarmado quando o sistema disse que deveria completar isso em um dia para evitar a morte. Migo ficou surpreso, pensando que a punição era a morte, enquanto decidia planejar cuidadosamente. Um novo surto de dor atingiu seu peito novamente. Ele engasgou enquanto pensava que era desconfortável. Ele então sentou-se e decidiu usar sua habilidade para aliviar a dor. Enquanto isso, no bosque, há um acampamento militar. Soldados capturaram os caçadores, um deles reagiu ao perguntar quem os tinha o direito de capturar. O soldado apontou sua arma perguntando por que estavam espiando o quartel-general militar. Alguém apareceu e ordenou ao soldado que abaixasse suas armas. Ele então agarrou o ombro do refém e prometeu libertá-lo se não fossem Jian Duan, Ji Shufan e Shen Yu Bufeng, a cousin Wesku. Migo então percebeu que estava no buraco e os soldados estavam alimentando humanos para ele. Os soldados riam da sua desesperança enquanto apostavam suas vidas. Um soldado perguntou por que continuavam alimentando pessoas para o monstro. Bruno assumiu que o soldado era novo e perguntou se ele sabia sobre a alquimia. O soldado respondeu e contou o que era. Bruno agarrou seu ombro e disse que um alquimista não é simples. Seus olhos brilharam, revelando que eles ganham muito dinheiro com cristais carmesim. Os soldados ficaram surpresos de descobrir que os cristais carmesim podem ser refinados. Os cristais são preciosos, enquanto Raven obteve um método para refiná-los. Com uma cara torta, Bruno revelou que o material mais importante é a carne humana. Os soldados felicitaram-se por poderem refinar muitos cristais, mas Bruno disse que não era simples. Uma seta surgiu repentinamente. Ela então atingiu diretamente o pescoço do soldado. Todos ficaram chocados ao ver o soldado cair no buraco. Bruno ordenou que eles se arrastassem para baixo devido a uma emboscada. Uma série de setas atingiu cada soldado, causando-lhes dor. Os outros soldados então correram e decidiram lutar de volta. Eles dispararam um tiro, seguido por múltiplos outros soldados. Em meio aos tiros incendiários, um homem atingiu o fundo de um poste de madeira. O homem chamado Ryu então voltou a alvejar os soldados. Várias setas surgiram do céu, pegando Bruno de surpresa enquanto o outro soldado caía. Uma chuva de setas atingiu cada soldado enquanto Bruno se arrastava para escapar. Os soldados que caíram do buraco pediram ajuda enquanto o monstro os pegava. Com uma seta incendiária, Ryu alvejou diretamente diante de si, enquanto outros cobriam por ele. A seta incendiária atingiu os tanques, causando uma explosão massiva na área. Uma mão robótica limpou a roupa, seu pé gigante batendo no chão. Os caçadores ficaram pasmados e perguntaram o que era. Era um robô chamado 09, com Bruno dirigindo-o. Ele então gritou de raiva e jurou matar os caçadores. Ele disparou o robô, criando uma explosão massiva e enviando os caçadores embora. Rona levantou a mão, preparando-se para liberar sua habilidade de vinculação de videira. Videiras começaram a brotar do chão, enrolando-se em Mecha. Os outros não perderam tempo e dispararam suas setas, mas não funcionou. Bruno sorriu, confiante de que eles nunca poderiam destruir seu robô. Mecha facilmente arrancou as videiras entrelaçadas em seus braços. Ele continuou se movendo para puxar e arrancar as videiras de seus membros. Ele gritou, achando que era hora de mostrar o que realmente era capaz. Mecha começou a inundá-los com incontáveis balas, causando pânico enquanto o caos se instalava. Rona não acreditava no que via. Não podia ajudar, mas jurou matá-lo. Mas então, uma voz ofereceu-se, acariciando seu ombro. Era Amigo, avançando bravamente e deixando Rona chocada. Seus passos eram determinados, avançando em direção ao Mechabot. Bruno o viu, mas fez o erro de pensar que ele era apenas mais um canhoto. Ele voltou o Mechabot contra Amigo e alvejou-o com balas. Mas suas balas foram inúteis devido à velocidade de Amigo, que se movia de lado a lado. Isso quando ele finalmente percebeu que estava enfrentando um lutador. Ryu ficou confuso, mas viu a oportunidade dada pela ajuda de Migo. Ele imediatamente levantou sua arco, imbuindo a seta com atributo de vento. Ele então disparou a seta em Bruno, que estava ocupado com a aparência de Migo. Bruno ficou completamente surpreso ao ver seu vidro defensivo quebrado. Ele furiosamente virou-se, jurando matar o lixo irritante que fez isso, dando a Migo a chance perfeita de avançar. Seus pés explodiram com energia ardente poderosa enquanto ativou a técnica de salto, projetando-o no ar enquanto brandia sua lança contra Bruno. Sua lança perfurou o vidro defensivo, perfurando Bruno por trás. Em seus últimos suspiros, ele apenas jurou contra eles em frustração. Migo caiu no chão com estilo ao dar o golpe decisivo. Como um protagonista de filme de ação, ele virou as costas e deixou a explosão ocorrer.
A multidão explodiu em aplausos ao perceber que haviam vencido. Rona elogiou Migo pelo desempenho incrível que acabara de mostrar. Ryo expressou gratidão, enquanto Rona acrescentou que Migo salvou-a do dragão de fogo. Ao ouvir isso, ele nem mesmo podia começar a expressar quanto estava grato. Migo apenas sorriu gentilmente, dizendo que não era nada demais. Ele então perguntou se eles sabiam onde estava a caverna subterrânea no acampamento, ao qual o pai indicou e revelou que seus pares estavam presos lá. Olhando para o buraco, Migo declarou que a cavidade era usada para alimentar monstros. Ele ofereceu-se para ir abaixo, já que seria perigoso para eles, mas o pai nunca permitiria que se preocupassem com Migo por assuntos da clã. Em resposta, ele perguntou se eles tinham experiência lutando contra monstros na escuridão. Os guerreiros olharam um para o outro, hesitantes em responder. Ryo explicou que geralmente não lutavam contra monstros na escuridão. Ao ouvir isso, Migo explicou que seria perigoso para eles e pediu para deixá-lo fazer. Ryo ainda hesitou e tentou impedir que ele entrasse. Migo assegurou-os que não havia o que se preocupar e pegou sua espada. Dentro do túnel escuro, ventos fortes sopravam, mas não eram suficientes para apagar a chama de sua lanterna. Segurando a espada que pegou, pensou que fazia muito tempo desde que usava uma. Um homem gravemente ferido tossia enquanto apontava para a porta de ferro. Era um prisioneiro moribundo, deixando suas últimas palavras pedindo que fossem vingados. Depois de dizer essas palavras, ele finalmente caiu sem vida nos braços de Migo. Ele cuidadosamente colocou o corpo no chão e fechou os olhos. Pegou a espada que cravou no chão. Estava fervendo de raiva silenciosa enquanto olhava adiante. Ele ficou diante da porta de ferro, preparando-se para invadi-la. Ele bateu violentamente, batendo seu punho na porta de ferro. Um homem dentro olhou, pedindo que fornecesse o código de acesso. Com uma expressão feroz, ele deu o código: morrer. O homem fechou a visão do observador, ameaçando alimentá-lo aos vermes de areia. Mas sua paciência estava se esgotando e levantou seu pé direito, batendo violentamente na porta de ferro com toda a força. O homem sentiu o soco, mas estava confiante de que Migo nunca poderia destruir a porta. No entanto, a parede de pedra acima da porta começou a rachar, vazando com poeira. Somente então ele percebeu como o tolo fora, mas era tarde demais. Migo derrubou a porta, esmagando o homem sob seu peso. Migo caminhou sobre a porta de ferro, não se importando com o corpo do homem preso sob ela. Ele olhou ao redor, escaneando o lugar sujo em silêncio. O sistema então o avisou da presença de um alvo adequado à frente. Com isso, ele especulou que a besta-alvo estava dentro. Ele continuou avançando, entrando no laboratório oculto com máquinas e dispositivos estranhos dentro. Na verdade, era uma instalação para criar vermes de areia. Ele não sentiu ninguém, nem mesmo a aura de uma besta, mas foi seu erro deixar sua guarda baixa. O inimigo havia se esgueirado por trás dele completamente. Ele estava furioso por ter interrompido seus experimentos e perfurou Migo. Migo ficou completamente surpreso e apertou os dentes. Felizmente, ele foi rápido o suficiente para reagir e se esquivou instantaneamente. Não sentiu sua presença alguma, fazendo-o concluir que esse inimigo não é simples. Migo notou que sua ferida era apenas uma ilusão estranha. O sistema então o avisou da aparição do alvo, o alquimista e lutador de nível 2, chamado Raven. Migo ficou surpreso ao ver que seu alvo não era uma besta de alto nível, mas um humano. Raven se perguntou como ele entrou, visto que não era seu subordinado. Migo respondeu sarcasticamente que usou suas pernas para entrar lá. Raven ficou surpreso ao notar algo. Tremia de raiva incontrolável, explodindo em fúria ao perceber que Migo matou todos seus filhotes preciosos. Ele caiu de joelhos, lentamente se afogando na loucura. Migo podia sentir o quão forte o alvo realmente era, sentindo uma aura de besta nele. Começou a emanar sua energia ominosa, furioso por ter desperdiçado seus esforços. Ativou sua habilidade, Território do Cavaleiro Negro Estelar, e soltou energia escura. Migo percebeu que é uma habilidade territorial capaz de completamente roubar a visão de alguém. O problema mais difícil ao enfrentar um lutador é lidar com suas habilidades. Raven novamente se esgueirou por trás de Migo, ainda inconsciente. Ergueu sua faca imbuída de energia ominosa. Estava prestes a perfurá-lo quando Migo se virou e cortou-o. Migo comentou sobre como Raven removeu sua aura e som. Embora tenha sido capaz de reagir, a faca permaneceu perfurando seu dorso. Raven ameaçou que ele morreria em 12 ataques adicionais. Enquanto isso, Migo achava essa habilidade territorial irritante e apertou os dentes. O sistema então o lembrou que marcar o alvo o prenderia em sua visão, mas após 24 horas de marcação, falhar em matar o alvo resultaria em morte. Raven continuou no ataque enquanto Migo tentava evadir. No entanto, o terceiro ataque conectou diretamente no seu peito. Ele resolveu tratá-lo como uma besta e caçá-lo. Hoje tem certeza de que um dos dois morrerá nesta batalha. Então ordenou ao sistema que marcasse Raven. De repente, dentes afiados foram conjurados como se prontos para devorar qualquer um. Os dentes começaram a voar pelo ar, como se procurando o alvo. Conseguiu chegar até Raven e morder seu dorso, marcando-o. Raven ficou confuso, perguntando-se o que aconteceu e por que tinha um mau pressentimento, mas ignorou isso e se voltou para Migo, que ainda parecia inconsciente. Sua máscara não podia esconder sua expressão maligna, enquanto planejava alimentar Migo aos seus filhotes.
Então avançou, tentando atingi-lo no dorso. Mas Migo já viu o ataque vindo e se abaixou para evadir. Em seguida, rapidamente lançou um contra-ataque, sua espada cortando o ar. Raven ficou completamente surpreso. Foi pegado de surpresa, nunca esperando isso. O cruel corte de Migo cortou verticalmente, perfurando Raven, mas bom para Raven. Ele conseguiu teletransportar-se a tempo e se esquivou. Ficou confuso, perguntando como ele sabia onde estava. Mas Migo recusou-se a responder e apenas chamou-o de covarde. Isso apenas fez Raven se divertir, achando a situação interessante. Seu rosto se transformou em uma expressão venal, declarando Migo um material valioso. Ele riscou a cabeça, considerando o que fazer em tal situação. Então estalou os dedos e finalmente chegou a uma solução. Disse que ele se ajoelhasse e suplicasse para ele daria uma chance de se tornar rico com ele. Mas Migo ofereceu uma contraproposta. Raven deveria se ajoelhar e suplicar para ele daria uma morte sem dor. Ao ouvir isso, ele riu achando suas palavras interessantes. Ele nunca teve alguém que não temia dele antes. Assumiu sua postura de luta, pronto para saltar contra Migo. Trustou em uma explosão de energia instantânea, visando a cabeça de Migo. O último conseguiu parar o ataque com um golpe de sua espada. Os dois entraram em uma batalha feroz, trocando golpes letais. Raven derramou uma salva de energia violeta enquanto Migo defendeu. Ele ficou surpreso que Migo pudesse prever todos seus ataques. Se perguntou se essas são as habilidades que um lutador de nível 1 deve ter. À medida que continuavam, Migo finalmente viu uma brecha em suas defesas. Não perdeu tempo, e imediatamente foi para o ataque, visando seu corpo. Sua espada cortou um ar azul, perfurando Raven verticalmente. O ataque de Migo finalmente tocou Raven, que se inclinou para trás para se esquivar. Então recuou bastante, longe de Migo. Surpreendeu-se que conseguiu acompanhar sua velocidade. Além disso, também podia sentir uma pressão assustadora de seu corpo. Migo lançou um olhar frio e perguntou se estava com medo. Ele se firmou, plantando seu pé firme no chão. Naquele momento, Raven começou a sentir um sentimento de medo e ansiedade dentro dele. Suava ao pensar que poderia realmente morrer nas mãos de seu lutador de nível 1 lixo. Migo não aguardou mais e brandiu sua espada contra Raven, que negava que tal situação fosse possível. Lançou uma esfera de relâmpago carmesim condensado em direção a Migo, mas ele cortou-a facilmente com apenas um golpe de sua espada. Uma explosão poderosa violeta se seguiu, lançando raios violetas cegantes. Migo percebeu seu erro de permitir que Raven se escondesse à vista. Não percebeu que em um curto período de tempo, Raven já havia atacado. Raven ficou confuso, se perguntando o que aconteceu e por que tinha esse mau pressentimento, mas descartou isso e se virou para Migo, que ainda parecia sem saber nada. Sua máscara não conseguia esconder sua expressão maligna enquanto planejava alimentar Migo aos seus filhotes. Ele então avançou com tudo, tentando acertar um golpe nas costas de Migo, mas Migo já havia percebido e abaixou-se para evadir. Em seguida, lançou um contra-ataque rápido, sua espada cortando o ar. Raven ficou completamente surpreso. Ele foi pegado de surpresa, pois nunca esperava isso. O corte implacável de Migo subiu verticalmente, cortando Raven. Mas sorte para Raven, ele conseguiu se teletransportar a tempo e se esquivou. Ele estava tão confuso perguntando como Migo sabia onde estava, mas Migo recusou-se a responder e apenas chamou Raven de covarde. Isso só fez Raven ficar feliz, achando a situação engraçada e interessante. Seu rosto se transformou em uma expressão feroz, declarando Migo um material valioso. Ele se coçou a cabeça, pensando o que fazer nessa situação. Então bateu os dedos na mão e finalmente teve uma ideia. Ele disse que deveria se ajoelhar e suplicar para que ele tivesse uma chance de se tornar rico junto dele. Mas Migo ofereceu uma contraproposta, que Raven se ajoelhasse e suplicasse para que ele lhe daria uma morte sem dor. Ao ouvir isso, ele riu achando suas palavras interessantes. Ele nunca tinha alguém que não temia ele antes. Ele assumiu sua postura de luta, pronto para saltar sobre Migo. Empurrou-se em uma explosão instantânea de energia, visando a cabeça de Migo. O último conseguiu parar o ataque com um golpe de espada. Os dois entraram em uma luta feroz, trocando cortes letais. Raven lançou uma salva de energia violeta enquanto o outro defendia. Ele até ficou surpreso que Migo pudesse prever todos seus ataques. Se perguntou se essas são as habilidades que um artesão de primeira classe deve ter. Enquanto continuavam, Migo finalmente viu uma brecha em suas defesas. Ele não perdeu tempo e imediatamente atacou, visando seu corpo. Sua espada cortou um ar azul, cortando Raven verticalmente. O ataque de Migo finalmente tocou Raven, que se inclinou para trás tentando se esquivar. Ele então se afastou bastante longe de Migo. Ficou completamente surpreso que conseguiu manter o ritmo. Além disso, também sentiu uma pressão assustadora emanando de seu corpo. Migo lançou um olhar frio e perguntou se estava com medo.
Ele ficou firme, plantando o pé no chão. É quando Raven começou a sentir um senso de medo e ansiedade dentro de si. Suava ao pensar que poderia realmente morrer nas mãos desse lixo de artesão de primeira classe. Migo não aguardou mais e brandiu sua espada contra Raven, que negava que essa situação fosse possível. Lançou uma esfera de relâmpago escuro condensado em direção a Migo, mas ele cortou facilmente com apenas um golpe de espada. Uma explosão poderosa violeta ocorreu, lançando raios cegantes de luz violeta. Migo percebeu seu erro ao permitir que Raven se escondesse à vista. Não percebeu que nesse curto período, Raven já havia atacado. Ele apertou os dentes, surpreso em ver 2 lâminas cravadas no peito. Raven passou por ele, contando que restam apenas 7 ataques. Migo virou-se, declarando que tinha tempo suficiente para matar Raven, mas as mãos dele estavam cobertas por uma energia carmesim, gradualmente subindo para envolvê-lo inteiro em uma armadura estranha de carmesim. Migo permaneceu firme, comentando sobre sua aparência incomum. Não perdeu tempo e imediatamente avançou, lançando uma poderosa cortada com sua espada, mas ficou surpreso com as propriedades estranhas da sua armadura carmesim. Ficou chocado ao descobrir que seus ataques não funcionam mais contra suas defesas. Para piorar as coisas, sua espada ficou presa e entrelaçada na armadura. Raven lançou um ataque enquanto ele bloqueou com os braços nus. Ele seguiu com um contragolpe, liberando uma onda de ki. Migo empurrou sua espada contra ele. Raven o zombou, dizendo que ele não poderia cortar sua armadura nem com a espada carmesim. Então preparou seu instrumento, informando a Migo que 6 golpes mais e ele morreria. Migo percebeu que a adaga sombria estava absorvendo seu ki. Olhou para ele, pensando que Raven confiava demais em sua armadura óssea. Com determinação, decidiu cortar a armadura e ganhar a vitória. Em sua vida anterior, ele balançou inúmeras vezes contra o sol até alcançar um estado supremo de luta com espada. Fazia confronto com o sol, querendo cortar a luz mais rápida do mundo. No final, Migo falhou em conseguir isso. Pulou acima e cortou a luz com força última. Falhou, mas conseguiu dividir o sol em 8 pedaços. Enquanto isso, uma cortada cegante de ouro perfurava o corpo de Raven. A escada desceu enquanto o fumo subia de seu corpo. Ele então se ajoelhou no chão, lutando pela respiração. Raven sorriu em dor, ainda consciente. Migo estava diante dele, pensando que não conseguira matá-lo com um único golpe, mesmo usando uma habilidade. O sobrenome de Raven franziu as sobrancelhas e perguntou por que Migo tinha tanta técnica com espada. O prompt do sistema perguntou a Migo se ele queria devorar seu oponente. Migo ficou confuso, pois o sistema queria que ele devorasse humanos. Com uma cara torta, ele admitiu orgulhosamente ter transformado os humanos em cristais valiosos. Os olhos de Migo se estreitaram e disse que não tinha direito de julgar os valores dos outros. Raven sorriu, dizendo que os fortes podem fazer qualquer coisa que desejarem aos fracos. Lembrou-se de ter sido atacado por um monstro e percebeu que era pecado ser fraco. Disse que lixo não pode resistir à pisada dos fortes. Com um sorriso louco, declarou que os fortes se tornam mais fortes ao devorar o lixo. Migo revelou que o matava por ser mau, não por ser fraco. Raven o encarou zombando de que Migo fazia jus à justiça. Apontou para ele e perguntou seus direitos para julgar seus pecados. O sistema anunciou que obtivera a habilidade de Mão de Vingança, que pode destruir qualquer tipo de defesa. Migo também obteve a habilidade de gerar cristais carmesim. Ele acariciou a barba, pensando nas habilidades que obtivera ao devorar Raven. Seus olhos brilharam, imaginando que poderia ganhar muito dinheiro. A imagem de sua irmã vendendo espetinhos apareceu em sua mente. Sorriu, pensando que não precisaria mais se preocupar. O sistema anunciou que Timalha agora estava disponível. Migo levantou a mão e atou sua lâmina de vingança. O sistema então mostrou as atribuições da lâmina de vingança e sua origem. Ele pensou em não usá-la com frequência porque é uma arma maldita. Abriu um papel e viu que era um livro experimental. Fora das barracas militares, um grupo de caçadores caídos estava agora coberto. Rona estava chorando, olhando silenciosamente para eles, enquanto os outros começaram a chorar pelos companheiros. Migo baixou os olhos e se desculpou por não ter conseguido salvá-los. Ryu acariciou o ombro dele, dizendo que ele já fizera tanto. Então ordenou a todos que pegassem os itens úteis e bombardeassem toda a barraca. Eles então jogaram fogo no fosso e queimaram as barracas militares. Fora das barracas, os caçadores caminharam juntos com Migo e Rona. Migo encarou Ryu e disse que eles já não estavam seguros de ficar ali. Ryu pensou nisso e disse a ele que encontraria um novo lugar para eles. Enquanto isso, dentro da cidade abandonada, as pessoas civis estavam felizmente aproveitando seu tempo. Elas então alegremente receberam os caçadores. Yuna parou com um sorriso, reconhecendo Migo de longe. Ela então correu alegremente para ele, aliviada em saber que Migo estava bem. Migo colocou as mãos na face dela e disse que correr rápido é perigoso. Yuna se envergonhou e disse que havia ficado tão animada. Migo acariciou o cabelo dela, assegurando-a e informando que podiam voltar para casa a qualquer momento. Rona interrompeu os dois e perguntou se eles eram casal. Enquanto isso, Migo disse a Rona para observar. Um monstro lagosta ficou surpreso com eles.
Migo levantou a mão e ativou sua mão de vingança. Uma grande mão pairou sobre a lagosta. Migo então apertou o punho com força. A grande mão também apertou o punho e destruiu a pobre lagosta. Rona abriu a boca, colocando a mão na cabeça em choque. Migo pegou a carne da lagosta, dizendo a ela que podiam voltar agora para a receita de remédio da sua mãe. Rona abriu Ankai Koushin, Yonshou Tuojo Naodai, Lian Yabu Yi. Migo agarra a carne do frango d'água e diz a Rona que eles podem voltar agora para pegar a medicina da mãe dela.